Mas nós estamos aqui com a vereadora Mariana Carlos, nossa convidada mais uma vez, para tratar do assunto Ponte do Fandango. Falamos disso em outras ocasiões, mas falamos de outros assuntos, mas a questão é a sua preocupação exposta publicamente da tribuna da Câmara, na reunião da última segunda-feira, com este evidente atraso nas obras da ponte, em decorrência da licitação da travessia por balsa, que seria a alternativa para o fechamento de 4, 5 meses, sei lá, aquilo que se estima da Ponte do Fandango para a conclusão das obras de alteamento da ponte em 3 metros e 10 centímetros. Vereadora Mariana, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Tomás. Bom dia, os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, com os ouvintes, sobre esse assunto que é tão importante não só para Cachoeira do Sul, mas para todo o setor logístico do estado do Rio Grande do Sul. Importante dizer, Ronaldo, que a gente vem desde o começo do ano alertando a prefeitura, as lideranças de Cachoeira, a Câmara de Vereadores, de que esses entraves aconteceriam, porque o DENIT assumiu um compromisso com a cidade de, ao interromper a ponte para essa etapa da obra do alteamento, ele garantiu que a balsa seria pública para garantir a travessia, né? Então, na verdade, a gente não tem um atraso da obra. A gente tem um problema jurídico da licitação da empresa da balsa, porque o cronograma da obra ele está perfeitamente em dia. A judicialização do pregão das empresas, isso quando nós conversamos com o superintendente do DENIT Iratã, quando nós fomos a Brasília, quando conversamos com o Fabrício Galvão, que é o superintendente nacional, quando conversamos com o Pimenta, nosso deputado federal, e diversas outras pessoas, né, que acompanham esse tema, todos sabiam que, inclusive o deputado Cláudio Tatti, com quem eu conversei, todos sabiam que o estado do Rio Grande do Sul só tem 2 serviços de balsa e que esses 2 serviços de balsas não estavam regulares nas suas situações enquanto empresa para serem contratadas pelo poder público. Todos sabiam. E foi por isso que, em julho, eu propus, quando eu vi que nós, enquanto frente parlamentar, nós somos 5 vereadores na Câmara de Vereadores, estamos desde março tratando esse assunto, acompanhando, procuramos o vice-governador Gabriel Souza para cobrar a conclusão da 403, que seria uma rota alternativa para esse momento, inclusive para quem se desloca a Porto Alegre, o trajeto é menor pela 403. E, infelizmente, na visita que ele teve aqui em Cachoeira, ele adiou para 2026, então o DENIT está cumprindo com o seu cronograma, está cumprindo com o que ele se comprometeu, que foi de disponibilizar o recurso necessário para garantir a balsa, garantiu o cronograma da obra. O governo do estado, por exemplo, não conseguiu garantir a 403. Não garantiu, empurrou para 2026. E as empresas de balsa, por sua vez, o governo não tem responsabilidade se elas não estão regulares para receber recurso público, né? Claro, o que a gente pode fazer agora, no momento em que essa licitação está na justiça? Ainda que tardiamente, né, Ronaldo, tu sabe disso que eu estou falando, quando a gente monta uma comissão comunitária, e eu seguidamente preciso ser lembrada de que o Balardim não é o Gnat. O Gnat que tinha essa prática de reunir lideranças, de colocar todo mundo numa mesma página, de chamar... quem sabe o Exército, chama o Exército, vamos aqui ver. Aí, né, tu tem ali os advogados junto para dizer isso pode, isso não pode, isso é improbidade, isso não é improbidade. Enfim, esse momento de reunirmos quanto lideranças locais, eles são momentos muito ricos de definição de estratégias. Se nós tivéssemos feito isso em Cachoeira do Sul, e aí tem que reunir todas as lideranças, tu sabe que é assim, porque tu tem que ter ali o governo do estado, o governador tem que interceder por nós, porque isso não é um problema só de Cachoeira, isso é um problema do estado do Rio Grande do Sul. Mas o governador não pode, não vai fazer as obras, não interessa, ele pode estar junto.
Ele pode acompanhar a gente onde a gente decidir que precisa ir. Se precisa ir no DENIT, o governador pode ir conosco. Se a gente precisa ir na justiça, o governador pode ir conosco. Né? E assim vai. Tem inúmeras... Acho que a gente perdeu a capacidade de exercer força sobre isso. E agora a gente, tardiamente, né, fomos incapazes de antever, de se planejar para esse momento. Mas eu acredito ainda que a comissão comunitária ainda é a melhor alternativa. Vereadora, bom dia. Bom dia. A senhora trouxe uma informação muito importante de que as duas empresas no Rio Grande do Sul que participaram da licitação não estão em condições jurídicas, administrativas de participar de um pleito. Mas aí a questão agora é bem simples. Mas como é que essas empresas estão prestando serviços no Rio Grande do Sul? Afinal de contas, o que há de diferente no processo licitatório que impede as duas empresas, impede entre aspas, porque na verdade essas duas empresas estão prestando serviços aqui no Rio Grande do Sul. Aí o cidadão agora, o ouvinte, fica pensando, ué, serve para uma coisa e não serve para outra coisa? O que tem de errado? Ou o governo está cochilando há muito tempo e essas duas empresas não poderiam nem estar abertas em lugar nenhum do Rio Grande do Sul? Essa é uma excelente pergunta, porque uma coisa é tu prestar um serviço, outra coisa é tu ser contratado pelo setor público. Né? Tu receber dinheiro público para prestar um serviço é diferente de tu prestar autonomamente da forma, enfim, prestar o serviço. E outra informação é que o DENIT sempre quis e pediu 2 balsas. A Deusa do Jacuí, por exemplo, e a Lacel tem uma balsa. Né? Porque isso foi uma exigência do DENIT. Então, por isso que quando, no primeiro lance do pregão, eles tiveram que abrir um segundo lance do pregão e flexibilizar algumas exigências para garantir que uma delas pudesse se habilitar. Então, hoje, esse momento é a habilitação é a fase da habilitação das empresas. Então é isso, Tomás. É a questão uma coisa é prestar serviço para a população, outra coisa é cumprir com todas as exigências que o governo pede para para a empresa se submeter a uma contratação e receber recurso público. Certo, para receber o recurso público, mas que exigência é essa? Tem que ter 2 balsas. Aí é uma série de serviços 24 horas. Mas as 2 balsas é um capricho do DENIT. Querer 2 balsas. É um capricho do DENIT. Não é capricho. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar. É isso que a gente precisa buscar. Porque a travessia, um serviço, seja privado ou contratado de licitação com recurso público, me parece que trata-se de segurança, ou seja, um serviço de qualidade prestado que garanta a segurança, não pode haver acidente, né? Isso. Então tem essas questões técnicas, os operadores profissionais capacitados para operar a balsa, há de haver aí um regramento de horários, né? Na necessidade de horários, enfim, até aí se entende, mas aí a gente fica pensando, a empresa não está capacitada porque não tem 2 balsas, mas existe algum âmbito legal que determina a obrigatoriedade de 2 balsas? Tomás, vou te dar um exemplo. 1 centavo de dívida que a empresa tenha com a União, ela não pode ser contratada pelo poder público. Entende? Aí é imposto, não recolheu o imposto. Isso, mas isso impede contratar uma balsa. Sim, mas vamos lá. Eu acho que está bem explicado, se me permitem aqui, os 2 debatedores aqui, a vereadora Mariana Carlos, nosso convidado, e o colega Tomás Pereira, acho que está bem explicado. É diferente contratar com o poder público, e é mesmo. E o poder público pode sim estabelecer alguns critérios que na iniciativa privada se faz vistas grossas. 2 balsas é seguramente para diminuir a quantidade de filas que se formarão no acesso da Praia Nova. E uma reserva caso estrague. Exatamente. Essa era a ideia. Isso é compreensível. A capacidade da balsa também, porque ela tem que ter, dar vazão ao fluxo. Isso. Então ela não pode ser balsa pequenininha. Vamos dizer assim, a nossa balsa, que presta um excelente serviço lá no São Lourenço, não serve para o tráfego que nós teremos
ao longo do fechamento da Ponte do Fandango. Então, eu entendo que um órgão público que já tem experiência em outros lugares, Tomás, fique pensando, não, se eu pedir pouco e se eu estabelecer uma balsa só, de pequeno tamanho, eu vou passar 5 meses sendo criticado da tribuna da Câmara, o prefeito vai aparecer aqui, vai aparecer político de tudo, qualquer lugar me incomodando. Estou pensando aqui no engenheiro Iratã, né? E como mas e como é que foi em 2018, quando teve que... Foi, o DENIT não contratou. Era pago, as pessoas pagavam. E agora eu vou dar o passo seguinte, vereadora Mariana Carlos. Cachoeira não vai ficar sem balsa. Só que do jeito que está indo, vai ser balsa paga. Quem quiser passar na balsa vai pagar, como está pagando atualmente. E foi a Deusa Jacuí, em 2018, que prestou esse serviço? Eu acho que foi, sim. Mas isso não importa. Pode ser qualquer outra. Porque aí é uma questão de liberação da Marinha, não é o DENIT. A Marinha diz que a balsa tem condições de segurança. Aquela tua preocupação, Tomás. Não é o DENIT que diz que a balsa tem segurança. Quem tem segurança, quem diz é a Marinha. Faz a inspeção, tá ok, tem o salva-vidas, pode fazer. E pronto. E a liberação, inclusive, é do município. Se eu bem me lembro, porque é uma prestação de serviço. Então, tem que estar de acordo com um alvará, uma autorização do município para exercer uma atividade remunerada no âmbito do município. Isso é lei orgânica, isso aí é código tributário, as coisas assim. Então, sim, é isso que nós queremos? Claro que não. O vereador Mariano está dizendo, nós queremos balsa de graça. Lógico. Nós queremos liberdade, nós queremos, inclusive, o direito de ir e vir. Que fica cerceado se eu tiver que pagar. Se eu tiver que pagar e eu não tenho dinheiro, eu não tenho direito de ir e vir. Entendo a preocupação, mas eu digo aqui, a balsa já está colocada em Cachoeira. Ela vai permitir isso. A minha preocupação é outra. É o tempo. É o tempo, por quê? Porque a informação que nós temos que a empresa, a construtora Cidades, ela está com uma parte do seu efetivo parado. Porque não pode dar continuidade ao fechamento da ponte. Por quê? Gente, o alteamento da ponte, a vereadora Mariana sabe disso, o Tomás, o senhor e a senhora devem saber, mas eu vou lembrar. O alteamento da ponte se processa em uma semana. Pegar aquela estrutura metálica, treliçada, que tem lá, onde os carros passam na plataforma, e levantar 3,10 metros, se faz com guindaste em uma semana. O que vai demorar 4 ou 5 meses são os viadutos de acesso que vão ser construídos novos, porque os atuais vão ficar 3,10 metros abaixo do que precisam, das cabeceiras da ponte, das duas cabeceiras. Então, essa estrutura atual vai ter que ser demolida e construída uma nova estrutura em elevada. Quer dizer, aquilo vai ficar em aclive dos dois lados da ponte. E isso leva 4 a 5 meses para instalação, o concreto curar, enfim, é isso que vai. E quanto mais nós não resolvemos a questão da balsa, mais vai atrasar isso tudo, e pode que num determinado momento a própria consultora diz, bom, eu não tenho condições de continuar porque a inflação me causou ônus e eu não posso terminar isso. E aí nós podemos ter um atraso, vereadora, muito maior do que nós imaginávamos em termos de fechamento. Exatamente. Eu fico pensando assim, quando deu a notícia da judicialização, né, que a segunda empresa entrou na justiça para requerer, então, para questionar. E aí eu acredito que uma das coisas que a gente precisa fazer é, de fato, acompanhar, né? Por isso que a gente fez a frente parlamentar, por isso que eu insisto que a gente tem que estar de perto, até para poder se movimentar, né? E a cada passo que a tramitação da balsa pública der, a gente tem que estar em cima. E agora, nesse momento, então, que foi judicializado, um exemplo assim, bem didático, né, Ronaldo? Eu não posso ir no juiz pedir para ele, apura aí para nós que a gente tem pressa. Eu, vereadora Mariana, eu não posso fazer isso, procurar o juiz. Mas a cidade pode, as autoridades reunidas organizadamente pode, o prefeito, o deputado, o governador, enfim, todas as lideranças que forem capazes de estarem juntos pensando as estratégias. Eu acho, particularmente, sem falar com outras pessoas, eu sugeri ao prefeito, mas ele não aderiu à minha sugestão. O vereador Alex, que faz parte da frente, ampliou essa luta e levou para a Comissão de Obras Públicas.
Então, além da frente parlamentar, nós temos agora na Câmara a Comissão de Serviços Públicos acompanhando. Então, nós, enquanto parlamento, estamos todos mobilizados. Ontem, o Rafael Quadros da Cassis, que fez contato comigo, agendei com ele. Mas eu, pela experiência que a gente tem, né, de mais de 20 anos, lidando com assuntos de interesse comunitário, de interesse regional, a experiência nos diz que a forma mais assertiva de encontrarmos soluções é numa mesma mesa de conversação, porque aonde eu não tenho uma solução, o colega do lado vai ter, a instituição federal, estadual, municipal pode ter uma outra alternativa. Todos nós temos os nossos contatos, né? Todos os partidos. O senador Hamilton Mourão teve em Cachoeira do Sul há uns 2, 3 meses atrás, também foi procurado para se somar a essa empreitada. Então eu reafirmo, Toné, que ainda que tardiamente, porque eu acho esse momento que a gente está vivendo, a gente podia ter se planejado, a gente já podia estar reunido, sim, nós avisamos. Mas mesmo assim, eu acredito que ainda dá tempo e talvez tenhamos que ter uma aceleração, né? Porque, enfim, vereadora, como todos disseram, já era para estar interrompido, o serviço de balsa já era para estar contratado. Vereadora, o nosso ouvinte, o Gastão Aerto, sempre colaborando conosco, coloca dois pontos. Primeiro, que em 2018 eram 2 balsas. Era a Vitória, que está lá no São Lourenço, e a Deusa do Jacuí, que faziam o transporte naquele período. E com relação a essa questão, Gastão lembrou um caso que até pode ser investigado no estado do Maranhão, que houve uma situação semelhante ao que estamos vivendo aqui em Cachoeira, e lá os usuários pagavam, ficavam com o recibo, juntavam lá o recibo, o talonário, e depois desses recibos o governo do estado do Maranhão foi junto ao DENIT para pedir o ressarcimento desses valores. Então os usuários guardavam os recibos para poder fazer a cobrança desses valores a posterior. Então é uma sugestão até de verificar e investigar essa situação aí no Maranhão. Aqui não deu certo isso, né? Aqui, na outra vez que a ponte foi interrompida, as pessoas não foram ressarcidas. Ficou na promessa. Sim, houve vamos dizer, uma especulação de que poderia haver o retorno e não aconteceu porque já era uma despesa feita antes da liberação da verba. E a gente sabe, em termos de contabilidade pública, tu não pode gastar antes de receber o recurso. Sim. O recurso tem que chegar antes. Mas é por isso que eu digo, Tomás, isso é uma coisa que, olha, tu citou no teu exemplo o governador, o estado do Maranhão, tu citaste os usuários, né? Então, se a gente for adotar essa estratégia, no mínimo, o representante do governo do estado tem que participar desse acordo, ele tem que participar dessa construção. Assim, a Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral, tem que participar, Exato. Porque tem que ser feito um acordo com o governo federal, o governo do Estado, né, dentro observando os pontos legais, mas se houver um acordo celebrado, isso aí pode acontecer. Exato. Porque, na verdade, no Brasil, embora nós tenhamos um complexo imenso de leis e regramentos, nós sabemos que muitas vezes esse complexo de leis é deixado de lado, até pelo Poder Judiciário, quando as partes envolvidas assinam um termo, algo em comum acordo, inclusive com o Poder Judiciário junto, de tal forma que se faz, celebra e se executa. Então, às vezes, falta, né, vereadora, a vontade política, como tu disseste, de sentar numa mesa, as partes envolvidas discutir, chegar a um acordo e fazer um contrato. Porque, por exemplo, o DENIT, como um órgão público, ele, e pela lei da licitação, ele não pode simplesmente escolher uma balsa e dizer, tá, agora eu quero te contratar aqui, ó, e eu vou te pagar 7 milhões para te fazer o serviço de balsa por 5 meses. Não pode, o setor público ele precisa
adotar um mecanismo que permita que outras empresas participem também dessa oportunidade. Ok. Mas a gente sabe, Ronaldo, que o movimento político comunitário, partidário, institucional, quando ele é unido e quando ele tem forte, ele pode, digamos, pressionar o DENIT, ainda mais que ele já fez o pregão, que ele contrate, então, por uma necessidade do interesse público, por inegibilidade, né? Esse é o termo, que é quando tu não tem mais, tu precisa, a região precisa, as pessoas, tem moradores, a gente não pode onerar as pessoas com o custo da balsa. Então, tem mecanismos, sim, legais, em que é possível o DENIT contratar direto, considerando a urgência, considerando o contexto da obra, considerando o interesse público, o interesse comunitário e a importância logística. Mas, para isso, o DENIT precisa ser pautado. O DENIT precisa ser também provocado a fazer isso. E o que a gente tem visto é que movimentos isolados não vão resolver isso. Se tivesse, nós já teríamos... Isso não seria um problema, né? Porque, assim, nós, na Câmara de Vereadores, tentamos fazer a nossa parte, buscamos, avisamos o prefeito, avisamos todo mundo e ficamos falando para as paredes. A Cassis que fez o movimento dela, reuniu, o Sicredi ameaçou sair de Cachoeira, no fim das contas também não resolveu, foi nada. O prefeito também reúne de vez em quando com o DENIT, não resolveu, foi nada. O Cláudio Tatti também. Então, assim... É força de expressão, né? Dizer que a gente não resolveu nada. Só para dar o exemplo de que sozinhos as nossas soluções foram incapazes de resolver isso. Sim, porque o problema está posto. Porque o problema está posto, exatamente. Então, Cachoeira precisa de espírito de liderança. Não tem heróis. A gente não tem tempo para ter herói, para um e outro se salvar sozinho e ser o salvador da pátria. Não, a gente precisa agir como líderes do município, acima de qualquer divergência partidária, ideológica, ranço, qualquer coisa que pode estar entre nós, que a gente sabe que tem, mas isso é o espírito de grandeza que a comunidade precisa nesse momento e que nós temos o dever de exercer. Bom, permite, vereadora, mudar um pouquinho de assunto? Acho Permite. que nós já falamos aí. Então, é que nós temos abordado, por obrigação de ofício, é pauta permanente, né? Esse debate que está na finaleira, na Câmara de Vereadores, referente aos projetos de lei envolvendo reparcelamento do FAPS e outros. Ontem nós conversamos com o assessor jurídico do Sincasul, que já foi vereador, que já foi procurador-geral do município, o advogado Kader Saleh, e eu fiz para ele uma pergunta. Vem cá, com a sua experiência pública, ter sido vereador, qual é o sentimento em relação à aprovação ou reprovação desses projetos? E o ex-vereador e assessor jurídico do Sincasul me disse, bom, se eu não estou equivocado, meu sentimento é de rejeição dos projetos. Quero saber da vereadora Mariana Carlos se ela também tem essa impressão sobre esses projetos do Executivo relativos ao FAPS. Não tenho a mesma impressão que o Kader, não. Eu acho que, assim, a correlação de forças dentro da Câmara tem mudado, né? Considerando, desde o começo do ano para cá, tem ali alguns vereadores e algumas bancadas que votam diferente a depender do projeto, né? E tem bancadas que são mais... tem uma linha mais de oposição, mais de situação, né? Logicamente que, por exemplo, os vereadores do governo sempre votam com o governo. Nós, da oposição, quando o projeto é importante para a cidade, a gente vota a favor, né? Então, acho que isso é do jogo e é assim que tem que ser mesmo, quando a gente tem responsabilidade, né? Mas esses projetos, eles estão assim, o 72 e o 73, que foram os outros que o prefeito encaminhou para a Câmara, também alterações,
Eu tentei participar como vereadora da comissão especial que analisou e a gente percebeu um ambiente muito pouco não tinha aceitação para o contraditório dentro da Câmara. Os vereadores se ofenderam, não deixaram eu participar, me excluíram do processo. E agora está acontecendo a mesma coisa. Eu fui desconvidada para participar do fórum de discussão do FAPS. Então, eu sinto, diferente do Cader, um movimento de proteção dos vereadores, de proteção, um movimento da maioria legislativa. E tem um dos projetos que só precisa de 8 votos, e na Pelon acho que precisa de 10. E um movimento bem organizado, silencioso, da maioria legislativa, que muitas vezes vota sim, sem nem dizer por quê. Vota sim, sem nem ocupar a tribuna, sem nem abrir o microfone para dizer, para fazer a sustentação oral da sua posição, para dar orientação para os demais. Então, isso é bem silencioso. Isso acontece entre os vereadores. Está falando especificamente do projeto dos 300 meses, dos 25 anos de reparcelamento? Isso. E o outro também é das idades, né? Sim. Porque são 2 projetos e um está condicionado ao outro. Nós temos eu tenho uma divergência da forma como esses projetos estão sendo encaminhados, né? É muito difícil para o funcionalismo, além dele estar excluído do processo de negociação, esses projetos que representam... Cada projeto representa uma parte de uma reforma previdenciária municipal. E é muito difícil tu refletir sobre uma reforma quando os projetos vão tão fragmentados para a Câmara de Vereadores, né? O servidor, para conseguir acompanhar, para saber o quanto aquilo vai impactar na sua vida... Porque o servidor quer fazer parte da solução desse problema. Ele sabe que... Todos nós sabemos que o FAPS é um problema. E os servidores querem fazer parte disso. Mas na medida em que o conselho do FAPS é ignorado, o conselho do FAPS... Tanto que o fórum foi criado e o conselho do FAPS não está participando. O fórum de discussão foi criado, mas os projetos continuam tramitando na casa, prontos, fechados. Então, esse fórum vai discutir o que e com quem. Todas essas questões, para mim, falam muito sobre a necessidade desses projetos serem retirados e rejeitados. Não está certo a forma como ele foi encaminhado, a discussão. Por isso que eu temo que quem olha de fora... não dá para confiar no silêncio dos vereadores, porque esse silêncio pode ter certeza que ele significa sim para os projetos do governo. Muito bem, vereadora Mariana Carlos, muito obrigado pela gentileza e desculpe aí mudar o assunto, foco da nossa entrevista, que era a Ponte do Fandango, interrupção, balsa, mas não podia perder essa oportunidade, porque se coloca então uma grande dúvida sobre opiniões em relação a aprovação ou não dessas matérias que mexem, sim, com a vida da nossa comunidade e principalmente com os servidores públicos.